Boa tarde a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Hoje vamos fazer uma reflexão muito linda que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, o versículo para a base da nossa reflexão, no capítulo 4, versículo 11. E no livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, vem nos esclarecer, vem nos ajudar nessa reflexão. E vamos ler esse versículo base. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, meus queridos, nós ficamos pensando, como? Ele estava na prisão. E como ele pode contentar com o que tenho? Vamos relembrar um pouquinho, quem já leu Paulo e Estevão, conhece a história do nosso querido Paulo. Antes, Saulo de Tarso, né? E ele era um grande orador, foi preparado no princípio das leis de Moisés e teve grandes professores, ilustres professores, que ele era de uma família abastada, tinha grandes amigos, tinha muitas glórias, porque ele era um homem de bem e aprendeu com disciplina, com muito rigor, e ele vivia com seriedade tudo aquilo, vivia todos os rituais que ele aprendera na sua infância. E ele foi escolhido entre todos para ir até Damasco, perseguir e prender os cristãos. E ele pegou os guardas, se preparou como um grande guerreiro, e os guardas juntos e foram para Damasco. E a notícia correu, e todo mundo estava amedrontado lá, os cristãos principalmente, todo mundo escondido, porque Saulo, temido Saulo, ia chegar em busca dos cristãos. Mas como todos nós sabemos que nós temos um momento em nossa vida, nós sabemos que somos seres divinos, estamos aqui espíritos numa experiência física para refazer os nossos equívocos. E quando estamos ligados a essa divindade, nós já compreendemos que todos nós temos um momento de decisão, a usar o nosso livre-arbítrio. Para onde vamos? O que vamos seguir? Vamos procurar na nossa essência a missão que nós temos, a palavra que nós temos que ser dita por nós nesta encarnação. E Saulo, né, antes, ele teve esse momento nas portas de Damasco. Um grande clarão com uma voz se aproximou. Saulo, Saulo, por que me persegues? E poderíamos dizer, nosso vocabulário, literalmente caiu do cavalo cego. Os guardas ficaram apavorados, que foi muito forte o clarão que o cegou e aquela voz que mexeu com seu coração. E lá em Damasco, Deus falou com um grande missionário, Ananias, vá socorrer Saulo, ele precisa de você. Ananias ficou apavorado, como todos nós, quando recebemos uma missão espiritual, para vivermos com moral, com dignidade, com amor ao próximo. Nós ficamos apavorados. Como eu? Não vou dar conta. O que vai falar os meus amigos? Eu vou ficar sozinho no mundo? Temos medo, temos vergonha. Mas Ananias ficou com pavor, porque ele era um cristão, ele conhecia os ensinamentos do mestre, e Saulo foi justamente para pegar os cristãos. Mas Deus falou com ele, é uma missão, Ananias, você vai socorrer o grande Saulo. E ele foi. E curou a cegueira física e emocional do nosso Saulo, apresentando a ele os ensinamentos do Mestre Jesus. Saulo ficou maravilhado, mas ele, como um homem instruído, de grande personalidade, com caráter firme, ele defendia aquilo que ele sabia, que ele foi criado. Os rituais ele vivia com esmero, porque era um homem de bem,
naquilo que ele foi criado. Ele não conhecia outra coisa. E quando ele conheceu os ensinamentos do mestre através de Ananias, ele ficou maravilhado, ele queria saber mais. E voltou feliz para estar com os pais, com os amigos e contar a boa nova. Ele aceitou ser o disseminador da boa nova, dos ensinamentos do mestre. Mas chegou o momento que quando crianças líamos e ouvíamos os contos de fadas, lembram-se, mas ou a bruxa ou o príncipe encantado no seu cavalo branco que mudaria todo o fim da história. Até aqui nós estamos em suspense. E ele chegou feliz para falar com seus pais. E eles, a notícia tinha chegado bem mais rápida que ele. E o receberam com austeridade, com bronca, com raiva, deserdando, os amigos o julgando louco. Ele não ficou amargurado, triste sim. Ele tinha decidido, ele tinha acatado o convite do pai. E para ele isso era maior, era mais importante do que todas a mordomia, riquezas, as glórias materiais. O que ele fez? Pegou os pergaminhos que Ananias lhe presenteou e se retirou para estudar, para instruir, saber o que ele tinha nas mãos, tomar conhecimento. Ele não era o homem negligente que aceita a primeira novidade. Não, ele queria saber, ele já tinha um conhecimento. E por que essa nova agora? E ele se retirou. E foi ajudado por muitos cristãos, sempre conversando, trocando ideias. E ele foi viver como tecelão. Ele também tinha uma profissão além dos grandes estudos. Ele era um homem preparado. E ele não queria depender de ninguém. E como tecelão, ele se instruiu, seguindo os ensinamentos do mestre. Aprendei a verdade vos libertará. Amai e instruí-vos. E ele estava instruindo para voltar. E quando ele voltou, ele foi falando sobre os ensinamentos que o deixaram maravilhado e o transformaram. Ele deixou ressurgir Paulo, um novo homem transformado pelo Mestre Jesus. E ele ia de cidade em cidade falando das maravilhas. E vamos imaginar, meus queridos, como ele sofreu, quão grande foi o sofrimento dele para entendermos estas palavras neste versículo. Grande família abundante, grandes glórias, perdeu tudo, abandonou o ter e foi procurar a ser. E muitos chegavam em cidades diferentes, muitos eram opostos àquele ensinamento, batiam, apedrejavam, prendiam. Como quando escreveu esta carta, ele estava provavelmente preso em Roma, no ano de 60, 62, depois de Jesus. Mas ele não abatia. Nós vamos ver na nossa Bíblia, vocês podem ler, vocês têm a Bíblia, e tem o livro também que podem depois refletirem sozinhos sobre esta nossa reflexão. E no capítulo 3, do versículo 13, nós vamos ler. Não sou eu que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Por ele ter lido e se instruído nos ensinamentos do mestre, ele não sentia perfeito. Ele lembrava do passado terror que ele foi para os cristãos, mas isso não o abateu, porque ele fala e nos fala, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, devemos esquecer o passado, esquecer que para trás ficam, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Quantos de nós, como falamos aqui agora, temos vergonha e temos medo de viver com a moral libada,
de vivermos com dignidade, porque os nossos amigos não vão nos aceitar, porque os nossos amigos vão criticar. Você que fez aquilo lá atrás, agora se julga o bom? Não, o passado é para tirarmos experiências boas e o futuro é nós que vamos fazer. Se o nosso hoje é bom, o amanhã vai ser maravilhoso. Depende de nós, de nossas atitudes, de nosso pensamento. Nós estamos muito presos ainda no ter, grudar naquilo que é matéria. Ainda sentimos envolvido pelos densos fluidos da matéria. Vamos nos desvencilhar, vamos nos instruir e deixar fluir o homem novo. Muitos de nós ficamos pensando coisas que não precisamos mais. Essa parada que Deus nos permitiu, que chamamos pandemia, veio para nos dar uma pausa, para voltarmos para o nosso interior, para nos conhecer e procurarmos ser divinos, como temos a herança divina. Procurarmos compreender a grandiosidade da família no Pai Celestial. O mundo é ligado por fios indestrutíveis do amor. Todos estão sofrendo o mesmo sofrimento. Todos estão passando pelo mesmo momento de dor. E Paulo, aqui vamos refletirmos no capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Vamos ler para termos esta compreensão, meus queridos. Vamos procurar a verdade para sentirmos fortes e felizes e agradecer esta pausa para o nosso crescimento moral, para deixar exalar o homem novo que existe em nós. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todas e qualquer situação. Ele não está lamentando. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Ele foi um homem rico, uma família abastada, amigos maravilhosos em grande riqueza material, tinha glórias materiais. E ele era feliz, porque ele compreendia, era o mundo que ele vivia. Depois ele passou fome, escassez e conheceu os ensinamentos do Mestre Jesus. E aí ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quantos de nós ouvimos e falamos esse versículo aleatoriamente? Vamos compreender, gente, este momento que ele diz isto aos filipenses, agradecendo os donativos que ele mandou. Ele não estava agradecendo a comida, o dinheiro, não sei o que os filipenses mandaram, donativos. Ele estava agradecendo a atitude amorosa. O contentamento dele vem da alma, do coração, do ser divino que habita em nós. Quantos de nós sentimos contentamento ao sairmos de uma enfermidade, ao compreendermos a partida de um ente querido? É um contentamento indescritível. E ele vem nos ensinar. Tudo posso naquele que me fortalece. Já aprendi, queridos. E assim, terminando a nossa reflexão, gostaria de pedir a vocês, quando lembrarem desse versículo 13 do capítulo 4, vamos falar com sentimento de oração. Tudo posso naquele que me fortalece. Um beijo grande, uma boa tarde para todos.